Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós viemos prevenido, tá? Porque tá frio, começou um frio ontem à tarde e tá frio. Aí fez aquele sol que quando você tá dentro de casa tá gelado, lá fora tá quente, né, amor? Foi assim, né? Lá dentro de casa tava gelado, saía pra fora tava quente por causa do sol. Não sei se na região de vocês aí também, quiser comentar aqui, se esfriou, né? Esfriou aqui, gente. E ontem a gente passou frio, mas hoje a gente veio prevenido, porque tava calor, de repente ficou frio. Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo muito importante. Eu tive um sonho com meu primo, ele faleceu recente agora, que eu não sei se vocês assistiram o vídeo onde eu não pude fazer a investigação, não consegui, porque eu recebi a notícia que meu primo tinha falecido de acidente e a gente foi para lá. E eu tive um sonho, né? A mãe dele já tinha perguntado para mim se era tempo, né, de falar com ele. Ela estava preocupada com o filho, que todas as mães ficam, né? E eu falei que ainda não era tempo. E ela, mãe é mãe, né, gente? Ela com dor no coração, sem saber o que estava acontecendo. Sentia isso. Então, eu tive um sonho onde ele veio para mim e falou assim: Rose, nossa, gente, ele chegou assim de frente comigo, é como se ele estivesse vivo, né? Rose, dá um recado para minha mãe, fala para ela que eu estou bem. Eu ainda estou no hospital, mas logo vou ficar curado e vou poder sair do hospital. E eu tive tempo de pedir perdão para Deus. Então, isso quer dizer que ele pediu perdão para Deus. Deu tempo. Como ele faleceu de acidente, creio que na hora que ele ainda estava, né, que eu não preciso falar, nossa, me dá uma coisa ruim, ele lembrou. Porque a minha tia, ela é uma pessoa muito abençoada. Uma pessoa muito querida por todos, né? E ela é uma pessoa de Deus. Ela passou para os filhos dela que Deus existe, que Deus é amor, que Deus é vida e que nós temos que pedir perdão. Ela passou isso, ele sabia disso. Então, antes dele desencarnar, deu tempo dele pedir perdão. E ele disse isso para mim e falou para mim falar para a mãe dele. Então, estar ali falando com meu primo foi assim surpreendente, eu não esperava. Porque o sonho, ele também passa para nós alguma coisa. Eu já tive vários sonhos que foram o que aconteceu, né? Que foi verdade, aconteceu. Eu compartilhei com a família primeiro e depois aconteceu. Então, e esse sonho eu rapidamente de manhã já mandei, né? Já liguei para minha tia falando para ela aquietar o coração dela que ele estava bem. Aí a parte de estar no hospital, eu entendi que ele pode estar em tratamento para que ele possa seguir em paz. Mas ele disse que está bem e que deu tempo de pedir perdão. Isso é muito importante para nós, né? E eu compartilhando com vocês porque é assim, gente, se tem tempo hoje de pedir perdão, se você tem alguém para pedir perdão, se você está vivo hoje, se amanheceu o dia e você teve essa dádiva de estar vivo, é tempo de pedir perdão, é tempo de se arrepender, porque amanhã não nos pertence, não sabemos o dia de amanhã. Não maltratar as pessoas que nós amamos não vale a pena, porque o amanhã não nos pertence. Então compartilhei com vocês, né? Foi hoje de manhã, tá? Mandei hoje de manhã para ela o recado já. E ela falou assim: Rosa, aquietou meu coração, realmente, agora eu estou mais tranquila. Agora eu sei que ele está bem. E eu fiquei feliz de passar isso para ela, né?
eu quero deixar aqui um recado rapidinho, gente, não brigue comigo, mas eu preciso dar o recado. No meu celular, eu tenho a linha de transmissão, onde eu mando para as pessoas pedem para mim adicionar, e eu mando para as pessoas os vídeos todos os dias. Então, eu creio que as pessoas estão pensando, a Rose não está mandando mais os vídeos. Não é, gente. Eu fiz uma limpeza no celular, e depois quando eu voltei não foi nem eu, foi o Marcelo, voltou, ele foi mandar os vídeos. Eu falei, eu fiz a limpeza no celular, e ele foi mandar os vídeos, ele ligou para mim e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas as linhas de transmissão sumiu tudo. Então não tem como você mandar aí para nem sei quantas mil pessoas, cada um vídeo. Eu coloco na linha de transmissão. Cada linha de transmissão tem 240, é 240? Confirma para mim, amor. Acho que era 200. Não, é 252, eu lembrei agora. 252 cabe na linha de transmissão. Então, eu tinha mais de 30 linhas de transmissão, gente. Nem sei quantas que eu tinha. E cada uma delas ali ficava mandando até mandar para todo mundo, porque você manda um vídeo naquela linha de transmissão, vai para 252 pessoas na hora. Você espera carregar, vai tudo. Depois você vai na outra, manda para todo mundo. Mas o telefone sumiu ali em transmissão e disse que eu só posso usar... Quando que é, amor? Dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro. Atingiu um limite lá. Atingiu um limite, eu não entendo isso. Já atingiu um limite e agora é só depois do dia 1º de novembro. Vamos ver se vai voltar. A única coisa que ainda consegue mandar é nos grupos. No grupo manda, mas na linha de transmissão não tem jeito, vai ter que esperar. Então é por isso que eu não estou mandando, estou explicando para vocês entenderem, tá bom? A gente está aqui a pedido de uma mulher, tá? Ela sofre muito pela culpa do que aconteceu. Ela falou que isso consome ela. Porque já tem 25 anos que tudo isso aconteceu e ela falou assim, eu continuo sofrendo e sendo culpada por isso, apontada pelos outros e também pelos parentes, e também a minha consciência também pesa. Ela falou que trabalhava de vendedora, né? Ela vendia semijoias. Então ela viajava em cidades, né, fora, e aí ela começou a viajar. Não vou falar o nome da cidade, que eu ia falar agora, mas eu não vou falar o nome da cidade. Ela pediu para não falar e não falar o nome dela, porque isso já é sofrimento demais para ela. E ela viajava para vender semijoia. Ela ia uma vez por mês. Depois ela ia a cada 15 dias. Depois ela passou a ir toda semana vender. E ela ia toda semana. E o marido dela trabalhava. E ele sempre era final de semana, entendeu? Todo sábado e domingo ela ia lá para vender semijoia. Porque o marido dela trabalhava, como ele não trabalhava no sábado, ele cuidava das 2 crianças que ela tinha, sábado e domingo. Domingo à noite ela chegava. E ela começou aí, né? Começou a vender bastante. E ela começou a ir toda semana. E o marido dela começou a sentir que ela estava diferente, tinha alguma coisa errada com ela. Tinha alguma coisa errada. E ele começou a perceber. Então ele falava para ela se tinha alguma coisa, ela falava, não tem nada. Aí ela começou a ficar mais assim, longe dele, ele não gostou, porque ele era um marido muito amoroso, um marido que cuidava dela. Enquanto ela estava viajando, ele limpava a casa, ele deixava tudo limpo. Quando ela chegava, às vezes ele comprava até flores, colocava em cima da mesa quando ela chegava, recebia ela muito bem quando ela chegava de viagem. Ele ajudava já a pegar as coisas, arrumar as coisas que ela chegava de viagem, separar as joias, né? Ficava tudo bagunçado. Ele disse que ele ajudava ela a separar. Ele era um amor de pessoa. E um dia ela chegou para ele e falou para ele, ela estava nervosa, chegou em casa quase chorando, e falou para ele assim que, infelizmente, ela tinha traído ele. Aí ele levou um choque, ele não esperava aquilo. Ele via ela assim meio longe, mas por causa do trabalho, mas não imaginava isso. Ele levou um choque muito grande. Passou mal, chorou, e ela achava melhor que se ele quisesse ir embora, porque agora não adianta mais, né? Você não vai mais me querer. E ele saiu, deu um tempo, sabe? Voltou, falou para ela assim que ele não ia sair não.
ele ia ficar por enquanto, porque ele não tinha nem para onde ir, como é que ele ia sair? Ele falou, a única casa que nós temos é essa, que nós construímos, que nós, né, juntos trabalhamos. Eu não tenho para onde ir. Então você me dá um tempo, eu vou pensar em tudo isso. Mas não brigou com ela, não brigou de maneira nenhuma com ela. E aí só que ele queria saber com quem que ela havia feito isso. Eu só quero saber. E ela falou que como ela posava na casa da irmã dela, o irmão do marido dela, que estava morando lá, né, que seria cunhado da irmã dela, começou a falar coisas bonitas para ela, começou a fazer ela ficar encantada por ele. E ela acabou caindo nessa, só que ela chegou nervosa em casa nesse dia porque ele havia pressionado ela, para ela separar do marido. E ela não tinha coragem, porque ele era um homem muito bom, ela não tinha coragem de separar. Então ela chegou lá e falou para ele o que tinha acontecido, falou, é melhor eu falar a verdade para você. Oh, Você viu? a árvore mexeu sozinha, a árvore. Misericórdia, não tem nada aí? Ó, ela tá mexendo. Não tem nada. Susto. É que você tá filmando pra cá, mas não sei se pegou, mas tá mexendo sozinha, assim, mexendo como... E aí ele pegou e continuou morando dentro de casa, continuou tratando ela bem. E ele acabava ficando com ela, e ela ficava com ele porque ela via que ele era um homem bom. E que ele não merecia aquilo. Como ele queria muito ela ficava com ele. Mas aí passou a esse cara que tinha ficado com ela, como amante, né? Começou a pressionar ela. Começou a pressionar, porque ele estava com ciúmes. Ele falou assim, eu não sei não se você não está ficando com seu marido, você separa logo, ou eu mesmo vou lá falar com ele. E ela pedia, pelo amor de Deus, para não ir, pelo amor de Deus, não vai lá falar com ele. E ele começou a sufocar tanto ela, que ela começou a ter nojo do amante. Ela falou assim, Rose, eu comecei a ter nojo dele. Quando eu vi ele em algum lugar, eu chegava a tremer. E ele começou a me perseguir, porque ele vinha lá de onde ele estava, ele veio morar na minha cidade para poder me pressionar. Eu deixei de viajar para não ter mais problema, pois ele veio morar na cidade e ele falava, você vai ficar comigo, você vai ficar comigo. E ela começou a se sentir pressionada, ela começou a ter nojo dele. Aí ela chegou para o marido dela e falou assim, olha, eu quero ficar com você. Eu descobri que eu amo você, que eu não vivo sem você. Tudo aquilo que eu vivi é tudo uma mentira. E eu estou pagando muito caro por isso. Eu quero viver com você, eu quero voltar a ser feliz com você. E ele ficou muito feliz mesmo, ele não acreditou, porque ele estava sofrendo muito, ele emagreceu muito, muito mesmo, ela falou. E eles voltaram a viver bem, e ela falou com o rapaz que não ia ficar com ele não, que infelizmente ela já não amava mais ele, ela não estava sentindo nada por ele, e ela não tinha condições de ficar com ele. E ele ficou muito revoltado, mas voltou para a cidade. Já que ela disse que não queria ele voltou lá para a cidade, lá onde estava morando lá, né, com o irmão dele, que é junto com a irmã dela. E ela tinha contato com a irmã falou que o que ela fez era errado, que depois que eles foram descobrir, né, mas eles não sabiam de nada, descobriram depois. A irmã dela nem sonhava, ela saía lá para vender as coisas e ele ia junto e eles ficavam juntos. Então, a irmã dela nem sonhava que ela estava fazendo isso, até ela contar a verdade para a irmã, contou para o marido e ela ficou desesperada. Aí a família já ficou sabendo, ficou todo mundo condenando ela, mas aí depois acalmaram porque o importante era o marido dela perdoou e eles estavam juntos. Só que de vez em quando ele tinha uma recaída, ele tinha muito ciúme, porque ela tinha traído ele. Então ele bebia, ele ficava mal, ele chorava e começava a perguntar para ela o que ela tinha feito com ele. Na intimidade, tá, gente? É para vocês entenderem, eu tenho que falar isso, só isso vocês vão entender. Ele queria saber o que ela tinha feito. Ele tinha muitos ciúmes. E começou a criar um ciúmes muito grande nele. E ele sofria por causa disso. E ela pedia para ele não sofrer, porque ela pegou nojo do rapaz. Eu peguei nojo dele, eu só quero viver bem com você.
Mas ele queria saber, ele ficava insistindo nisso. Até que um dia, ela levantou de manhã e ele tinha saído para trabalhar. Mas ela achou estranho, porque ele saiu bem cedo e quando ela levantou, tinha uma carta em cima da mesa. E ela pegou essa carta e leu aonde ele dizia que amava ela tanto, tanto, desesperadamente, que ele não conseguia viver com ela sabendo que ela ficou com outra pessoa. Então, ele falou para ela que estaria aqui, que era no fundo do sítio do seu Augusto. Falei o nome. Eu pergunto para ela, se não tiver problema eu deixo, porque eu acho que só isso também não tem problema, né, amor, de falar. No fundo do sítio do seu Augusto, que era um conhecido deles, que eles passavam final de semana e tudo, na estrada, bem no fundo, no final, ele estaria, que é essa daqui, bem esse local aqui, ele estaria ali, só avisando para chamar a polícia e buscar o corpo dele. Ela entrou em pânico, ela deixou as crianças dormindo, saiu de porta fora, diz ela que estava até de roupa de dormir, pijama de dormir, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que antes que acontecesse, para ajudar, aí diz que ela correu para dentro, ponhou só um roupão por cima do pijama que ela estava, e o vizinho pegou o carro, mas a vizinha disse que desce rápido, ela falou, vamos rápido que eu preciso ajudar meu marido, vai acontecer um negócio com ele. Eu tô com a carta aqui que ele deixou. E ela, quando chegou aqui, ele já estava, infelizmente, desencarnado, gente. Numa situação, eu não vou explicar aqui, não precisa, o importante é só dizer que ele desencarnou, tá? Para não ter problemas aí. Horrível. E não deu tempo. Quando ela chegou, ele já havia cometido esse ato. E ela, naquele momento, ela abraçou ele, ela pediu para ele voltar e disse para ele que amava ele. Ela falou para mim, em prantos, que amava ele de todo o coração, que tudo que ela passou, ela tinha um arrependimento tão grande do que ela fez, porque ela falou assim, eu fui enganada pelo demônio, pelo inimigo, começou a falar esse monte de palavras, gente, foi o que ela disse, sabe? Eu acabei falando aqui, é que eu tô vivendo assim a dor dela, ela falando para mim, sabe? Que chorando. Ela disse para ele que amava ele. Quantas vezes eu não te disse que eu te amava? Por que você fez isso? Por quê? Mas aí não tinha mais jeito, não tinha mais como voltar. E ela falou que esse dia ela morreu junto com ele. Acabou. Eu criei meus filhos, eu tinha vontade de fazer a mesma coisa. E depois que meus filhos cresceu, né, casou, meus 2 filhos casou, eu pensei, agora eu já não preciso mais ficar aqui. Ela estava decidida a vir aqui no mesmo lugar e fazer a mesma coisa que ele fez. Mas ela disse que aí conheceu, diz ela que tem uns 4 anos e pouco que ela conheceu o meu canal, e ela começou a assistir. E desde então ela falou, eu não posso fazer isso. Porque se eu vou sofrer mais, eu estou nesse sofrimento, se eu for para me sofrer mais, eu não vou aguentar não. Aí ela aprendeu. Ela falou assim, isso me corrói muito por dentro. Mas eu aprendi a me respeitar mais. A entender que eu errei, mas eu arrependi. Mas o que me dói é que ele podia não ter feito isso. Eu queria viver o resto da vida com ele. Então eu prometi que jamais na minha vida eu casaria de novo, eu teria outro homem na minha vida. E eu não tive mais nenhum homem na minha vida. Esse homem que ela teve o caso nunca nem veio, sabe, com a irmã dela, com a cunhada no velório, que é a irmã dela, né? E nunca mais apareceu, acho que deve ter ficado assustada, ela falou. E também outras pessoas que se aproximam de mim, agora não, assim, agora eu estou mais velha, mas antes muito homens se aproximaram de mim, mas eu vi assim, aquilo já me dava um arrepuno, eu não quero mais, porque olha o que aconteceu com meu marido, um homem bom, um homem que me dava de tudo, um homem que fazia de tudo por mim, e eu perdi, dessa maneira horrível. Ela falou, eu peço que você vá até o local e ajude ele, por favor. Em
plantos, gente, em plantos, ela disse isso. E a gente está aqui hoje para ajudar. Nós estamos aqui para julgar, mas para ajudar. Ele estava num sofrimento muito grande, ele não aguentou. Ele achou que era melhor ele fazer isso. Mas ela, eu senti tanta sinceridade naquela mulher, ao dizer que o amor dela era muito grande por ele. Ela descobriu depois o amor que ela tinha, quando ela começou a sentir repugno do outro homem. Ela entendeu que o marido dela, assim, que ela amava. Para você ver como que o inimigo, ele veda os olhos da pessoa. Então você não enxerga. E vai lá e faz errado. Né? Pena que ela se arrependeu, mas o marido dela não conseguiu se livrar do ciúme que ele sentia dela. Lembrando, é que ela me deu os detalhes, eu não posso falar aqui, que ele queria saber como que foi. E isso consumia ele. Por isso ele fez isso. Então, mais uma vez eu falo, um aprendizado para nós, não vale a pena. Não deixe o inimigo te cegar. Enxerga que olhares, que essas coisas que o inimigo usa, um homem bonito para ficar, né, ou usa uma mulher bonita para fazer a mesma coisa com um homem, é para destruição, é para sofrimento, gente. Ó, abre o olho, se você tem uma família, que nela tinha um marido ótimo, um marido bom, é o inimigo que faz isso, cega as pessoas, né? Não foi porque o marido fazia coisa errada e induziu ela, não. O marido dela era bom. E hoje ela sofre, até hoje, são 25 anos. Diz ela que agora, dia 28 de dezembro, né, vai fazer 26 anos. Foi depois do Natal, antes do Ano Novo, ele cometeu isso. Mas o importante é que nós estamos aqui para ajudar, a gente vai ver se realmente tem presença de espírito, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, de todo o coração. Que Deus os abençoe, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Cada like, cada compartilhamento dos nossos vídeos, ele vai mais longe e leva para uma pessoa que precisa da palavra, que está passando pela mesma situação, a tempo de abrir o olho, tá bom? E a gente vai passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. É com todo respeito que eu estou aqui. Tá dando sinal, né, amor? É. Ó, uma pontinha. Viu? Tá dando sinal. Tem presença. Vamos pegar os aparelhos e já iniciar, né, amor? Vamos pegar os aparelhos. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Luz? É? O espírito está vendo a luz? É isso? É a luz do nosso anjo e da nossa mentora. Você quer ajuda? Sim. E você pode dizer o seu nome para nós? Para que a gente possa se comunicar, né? Isaías? Isaías, você que provocou o seu próprio desencarne nesse local?
Eu. Você deixou uma carta, né? Dizendo que vinha até esse local para sua esposa. Só confirma para mim se é você mesmo que eu vim fazer a investigação. Isso. E se tiver também outro espírito, a gente ajuda do mesmo jeito. A gente confirma para saber se é a pessoa que o espírito que a gente veio, né, investigar. Isaías, você ficou aqui nesse lugar? Qual o sentimento que você sente aqui nesse local? Sofrendo. Ele está sofrendo. A gente sabe disso, Isaías. Isaías, a tua esposa disse em lágrimas para mim que ela te ama de todo o coração. Ela nunca mais teve outra pessoa. Ela se sente culpada pelo que você fez. Perdão. Você está pedindo perdão para ela? É. Ele está pedindo perdão para ela. Osaías, por que você fez isso? Por quê? Se ela estava bem com você, vocês estavam bem. Ela disse que você ficava relembrando o que havia acontecido com ela. Por quê? A voz? Em voz? Você ouvia uma voz aonde induzia você a fazer isso? Sim. Eu sinto muito. Essa voz se aproveitou da sua fraqueza, porque você sentia muito ciúmes dela do que havia acontecido com ela. Só que ela se arrependeu muito do que ela fez. Por isso que ela te contou a verdade. Por isso que ela ficou com você. Né? Ela disse que você era um homem muito bom. E ela se sente muito culpada. Essa voz induziu você a fazer isso. E essa voz, ela perturba você aqui? Tá ali. Ela falou que tá ali. Mas não pode se aproximar de nós, tá bom? Não pode se aproximar de nós. Eu sinto muito. Muito mesmo pelo que aconteceu. Você se arrepende do que você fez? Ter tirado a sua vida aqui? Sim. Até eu tô triste, né? Porque o desespero da sua esposa é muito grande. Ela pediu pra mim te ajudar. Você quer pedir perdão? Pra Deus. E também perdoar, né? Você pediu perdão pra ela pelo que você fez. Nossa, você é um espírito muito bom. E também perdoar o que ela fez. Perdoar o homem, né, que ficou com ela. Essas coisas aí não ficou tudo para trás. Acabou. Você precisa agora seguir o seu caminho. Você vai para tratamento, porque se arrependeu e você vai para tratamento. Muito bom, né? Eu fico feliz de você perdoar. Muito feliz mesmo, que eu posso te ajudar.
Eu sei que você quer sair daqui, que você é atormentado aqui. O sofrimento que você sentia, eu já fiz essa pergunta para outros espíritos e eu vou perguntar para você, para ver o que você vai me dizer. Você sofria por ciúme dela, mas você tinha ela ali, você sofria, né? Seus filhos estavam ali. E depois que você fez isso, você acha que você ficou melhor? Não. Não. A gente sabe disso. Você sofre mais ainda aqui, né? A gente sabe disso. A gente pergunta, gente, para que vocês consigam entender o que é o sofrimento, né? Se acha que vai acabar com o sofrimento, não vai, porque é o inimigo que fica induzindo a pessoa a fazer isso. Eu sinto muito mesmo isso aí, muito mesmo. Eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Para que você possa seguir em paz. Eu sei que você já viu o anjo, a mentora aqui do nosso lado, porque você disse que já viu a luz, né? E que você vai em paz. Você vai para tratamento, você segue em paz, tá bom? Nós que agradecemos, tá bom? Vai em paz. Vamos pegar a água e a vela para ele, amor? Vamos. Segue seu caminho, Isaías. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Isaías. Quero pedir desculpa aí que eu vi que a entrada do vídeo ficou um pouco grande, gente. Mas eu tinha que contar o relato, né? Se a pessoa não quiser ouvir, daí pula. Mas é complicado quando a gente tem que contar. Tanto o relato como o que aconteceu aí comigo no sonho, né? Vou até colocar no título do vídeo aí para que vocês entendam. Vamos ajudar o Isaías. Ele estava aqui sofrendo, vai para tratamento e a gente fica feliz de poder ajudar e também aliviar o coração dessa mulher que está sofrendo, não é mesmo? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Isaías, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Isaías conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.